Olha só, vou dar uma recomendação. Não assista esse vídeo antes da hora de dormir. Eu não vou me responsabilizar depois se você não dormir, se você tiver pesadelo, se você for medroso, se você tem medo dessas coisas, porque hoje o vídeo é nessa pegada aí, né? Sobre coisas sobrenaturais. Você quer saber? Continue comigo aí. Hoje nós estamos com um assunto interessante para você. Mas beleza, brincadeiras à parte, você está no Teologicamente, meu nome é Everton e hoje a gente vai falar de um dos textos mais polêmicos das Escrituras, que é 1 Samuel 28. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já vou dizendo logo, se inscreva, curte, compartilha, faça o nosso canal crescer, faça nosso conteúdo chegar a mais pessoas. O objetivo é criar bons conteúdos, boa teologia aqui pelas redes sociais. Então, vamos lá falar sobre esse assunto de hoje, justamente sobre esse caso aí de Samuel, lá em 1 Samuel 28. Todo canal de teologia que se preze acaba tendo um texto sobre 1 Samuel 28, especialmente porque ele é um dos textos que as pessoas mais perguntam. Às vezes estão lendo a Bíblia, às vezes pessoas que estão tendo contato agora, elas acabam se deparando aí com esse texto e surgem aí várias pulgas atrás da orelha. E meu objetivo hoje é pelo menos ajudar a eliminar algumas delas aí, ou o máximo delas possível. Então, esse texto, por que que ele se torna polêmico? É importante a gente pensar aí, né? Por que que ele é polêmico? Primeiro porque você vai ter no contexto brasileiro especialmente, porque se você for pesquisar e ler os teólogos, intérpretes bíblicos de países de fala inglesa, você vai perceber que a maioria deles não tem nenhum problema em admitir que de fato Samuel, o espírito de Samuel aparece aí para Saul e aquela médium ali em Endor. Né? Então eles não têm dificuldade. Por que, que eles não têm dificuldade? Porque a ideia é seguimos simplesmente o que o texto está dizendo. O texto aqui é a autoridade máxima. Para dizer como a gente deve prosseguir. Se você quiser saber mais coisas sobre essa questão de hermenêutica, pelo menos brevemente a gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando um pouco sobre isso, depois você acessa lá. Mas aí o que é que acontece no contexto brasileiro? Você chega no Brasil, que é, se não maior, um dos maiores países espíritas aí do mundo, e aí você vai ter a questão da tensão religiosa, porque o cara vai olhar para esse texto na Bíblia e aí ele já vai pensar logo, oxe, como assim? Mas a Bíblia ela estimula ou ela indica, ou ela ensina você consultar pessoas que já morreram numa sessão espírita, por exemplo? Não, a Bíblia não faz isso. Mas de início a galera achou que sim, e que isso ia dar apoio para isso, e de repente você já começa a ter alguns teólogos, principalmente nesse contexto nosso aqui, dizendo, não, ali não é Saul, ali foi um demônio se passando por Saul, porque Deus proibiu a prática e tal, argumentam por essa linha. Mas eu acho muito mais convincente a linha mais natural, a leitura mais natural do texto, até porque o texto em nenhuma parte dele vai dizer que ali é um demônio se passando por Saul. Então não posso dizer o que o texto não diz, mesmo estando no meu contexto cultural. Né? Então é a Bíblia quem vai direcionar minhas ideias, minha teologia, e eu preciso readequar minha visão à luz dela. Isso é algo meio que básico assim para o teólogo ou para os pastores no geral. Né? Então eu não posso deixar que o meu pano de fundo cultural comande a minha leitura das escrituras. Embora é impossível não ter influências, mas, claro, o texto ele é autoritativo. Então eu vou realinhar minha teologia, meu pensamento à luz das escrituras e não o contrário. Então vamos dar uma caminhada pelo texto, lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo aí mais antigo sobre assombrações. Se você quiser assistir depois, lá eu faço um resuminho desse episódio, mas aqui eu vou dar uma passeada um pouquinho mais detida no texto para a gente
trocar uma ideia. Então, eu destaco alguns versos aqui desse texto de 1 Samuel, começando pelo verso 3, que diz assim: Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Essa aqui é a versão da NVI, né? Ou os adivinhadores e necromantes, como você vai encontrar em algumas versões. Então, o texto já vai deixando claro, Samuel já tinha morrido a essa altura. Lembrando que em 1 Samuel 28 você vai encontrar o rei Saul desesperado porque Deus já não se revelava mais a ele. Você vai ver que Saul vai desobedecer ao Senhor e vai ser reprovado pelo Senhor, e o Senhor o deixa entregue a si mesmo. E aí chega um momento em que Saul vai entrar em desespero, como a gente vai estar vendo aqui nesse texto, e aí vai chegar nessa via de fato. Então o que é que aconteceu? Os médiuns e espíritas haviam sido expulsos ali por conta da própria lei, da própria ordem do Senhor. Então essas práticas, esse tipo de religião, elas não são novas, elas já existem há muito tempo na história da humanidade. E agora a gente se depara com o verso 5, quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo e ficou apavorado. O texto diz isso para nós, né? Ele ficou desesperado quando ele viu o exército e sem nenhuma revelação de Deus, o pavor bateu forte ali nele. E aí ele vai consultar o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O que é Urim aí, para você que não conhece, é que havia ali nos sacerdotes as pedrinhas Urim e Tumim, que até hoje a galera não sabe 100% como funcionava, mas parece que ele era uma pedrinha que indicava assim, sim ou não. Né? A pessoa buscava uma orientação divina e sobrenaturalmente Deus indicava através dessas pedrinhas aí se o indivíduo devia fazer aquilo ou não. A gente encontra isso em outros episódios da Escritura. Então Deus cortou relações com Saul, reprovou. Você vai ver nesse contexto também de 1 Samuel 28, que cada vez mais no livro Davi vai sendo aprovado para se tornar o rei de Israel, e cada vez mais Saul vai sendo reprovado até chegar. Aí você vai vendo a ascendência da coisa. Davi vai chegar ao trono e Saul vai chegar ao túmulo, como havia sido profetizado, né, aí bem antes. Então, Deus cortou relações, ele está desesperado e ele quer de todo jeito ter algum tipo de direcionamento sobrenatural para saber como devia fazer, ou se ele ia vencer a guerra ou não. E aí ele vai lembrar logo justamente de Samuel. E aí você vai ver Saul quebrando a própria regra que ele havia instituído como rei. Ele ouve falar dessa médium ali em Endor, e aí ele vai para lá disfarçado para consultar. Ele ainda arrisca a própria vida, porque ele tem que passar até em território inimigo para chegar lá. E aí então, quando ele chega lá na médium, ela pergunta, ela lembra, né, que havia essa lei de proibição, que ela tinha medo de ser punida por conta disso, e Saul garante para ela que nada de mal aconteceria. E aí ela pergunta, quem eu devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? E a mulher disse a Saul, eu vejo um ser que sobe do chão. Aqui é muito interessante porque você vai observar que a mulher vai se assustar. E aí os intérpretes ficam, por que que ela se assusta? Por que que ela grita? Porque parece que ela está diante de uma situação maior, incomum, porque assim, se ela já era acostumada a fazer isso, por que que ela está assustada? Então, muito provavelmente, justamente por se tratar de um ente diferente, porque Samuel aqui, um servo do Senhor, que já havia partido, e aí ela descobre que era Saul, ela vê que ali é uma reunião diferenciada, ela vê que está diante de um cliente especial, e ela descobre ali, mas Saul diz, relaxe, né? Nada vai acontecer com você. É interessante essa ideia, veja um ser que sobe do chão, a palavra hebraica aí para médium é Obi, e se eu não me engano a pronúncia é Obi, porque assim, o hebraico é um pouquinho mais difícil. Mas ela, a raiz dela, essa palavra, ela tá ligada a essa ideia que havia nesse tempo, né? A pessoa trazia ali, cavava um buraco e invocava os mortos a partir dali. E aí então, ela vê aí esse ser subindo
e vai dizer, ele perguntou qual é a aparência dele. E ela disse, é um ancião vestido um manto e está subindo, né? As características básicas aí do próprio Samuel. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. E aí Samuel perguntou a Saul, perceba, o texto é bem claro em dizer que era Saul. No original também não tem nenhuma indicação de que fosse outro ser espiritual se passando por Samuel, perdão. Aí Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul, eu estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Interessante, o desespero de Saul diante desse quadro, e ele quer ir atrás logo de Samuel. Samuel, a referência maior aí, foi um homem importantíssimo para a história de Israel. E aí ele vai atrás de Samuel mesmo depois de morto. É interessante, ele quer falar com Samuel. O texto diz que é Samuel o tempo todo, a indicação do texto. Então, quando a gente olha para esse texto, diante de todos esses detalhes, dá para a gente refletir aqui algumas coisas, porque a gente sabe, senão a gente fica só na polêmica. E geralmente esse texto, todo mundo que procura alguma coisa quer ver só a polêmica para saber se era, se não era, para pegar argumentos para dizer, defender sua posição, mas a gente precisa levar em consideração que a gente está diante da palavra de Deus e a gente não pode ficar na mera curiosidade, mas entender melhor o que o texto quer nos passar hoje. Então, diante desse texto, dá para a gente refletir aí algumas coisas, lembrando que assim, né, o profeta Samuel, ele continua honrando a Deus na fala dele, ele só afirma, reafirma aquilo que já havia sido profetizado, não teve nenhuma nova revelação para Saul. Tipo assim, eu vim só para terminar de bater o martelo e dizer que você vai morrer com seus filhos e vai ficar na mesma condição de morto que eu. Então, é um texto bem pesado, bem tenebroso, bem triste de você ver a situação que Saul chegou, um homem que Deus havia escolhido para ser rei, mas que falhou ali com o Senhor. E aí o que dá para a gente pensar dentro desse texto? Primeiro, o desespero humano diante da morte, né? A morte sempre causa desespero, mesmo nas figuras mais poderosas. Ela dá aquele frio na barriga só de pensar nela. E aqui a gente vê um homem desesperado diante dela, querendo qualquer recurso possível para ter respostas com relação ao que aconteceria. A incerteza do futuro. O futuro não nos pertence. Isso faz com que o ser humano tenha muito desejo de buscar respostas para isso. A gente vê também nesse texto o anseio pelo controle do desconhecido, aquilo que é espiritual, mexe com o ser humano, aquela hora mística de ver algo diferenciado, isso sempre mexeu com a nossa natureza. É por isso que até hoje as pessoas buscam ainda esse tipo de orientação espiritual nesse sentido, e aí você vai ter várias figuras e gurus e direcionadores para tentar saber o que vai acontecer, para tentar saber o futuro, para tentar resolver problemas. Então você vê Saul fazendo isso, desesperado e querendo ter esse controle. Você vê que o pecado cega a gente a um ponto que Saul, ele achava que podia simplesmente fazer do jeito dele e pular a proibição de Deus ou as regras que Deus dá do jogo para chegar numa resposta diferente ou ter acesso a um poder diferente. E aí então o ser humano também não tem acesso legítimo ao mundo dos mortos. É importante frisar isso, porque diante desse texto, uma das perguntas que fazemos, teologicamente falando, é: Deus proíbe essa comunicação com os mortos porque ela é possível, mas o homem não deve fazê-la? Ou ele proíbe simplesmente porque é um acesso direto aos demônios e coisas malignas? Nós não temos uma resposta precisa para isso, mas independente de ser possível ou não, a Bíblia é muito clara em proibi-la, né? Por razões de que Deus, ele se revela, ele dá para nós as regras do jogo e ele deixa claro que a desobediência tem um preço. Então vamos supor que mesmo que seja possível você invocar uma pessoa que já partiu, ainda assim é proibido por Deus nas Escrituras. Então, quem teme a Deus ou conhece a Deus, o Deus que se revela aí na Bíblia, Antigo e Novo Testamento,
obviamente, vai buscar orientar a sua vida não por essas coisas, mas pela própria palavra, pela própria direção do Espírito Santo de Deus. Só que, né, o ser humano sempre tenta quebrar. Quando você lê aquelas mitologias antigas, né, romanos, gregos, e você vê lá os heróis gregos às vezes tendo acesso ao reino dos mortos ou tentando desafiar os deuses ali e sendo punidos muitas vezes, mas nas escrituras nós percebemos que Deus deixa as regras muito claras. Ele quer que o seu povo consulte ele, busque ele e não tente seus próprios meios. E claro, a religião, que é um impulso humano para o sagrado, para o que é espiritual, leva o homem a tentar buscar Deus da sua própria maneira, ou criar as regras para se achegar a Deus da sua própria maneira. É muito comum no nosso tempo, só que Deus, ele é pessoal e ele tem vontade própria. Então ele não só se revela, mas ele institui a forma como os homens deveriam e devem se achegar a ele até hoje, né? Então, qualquer tentativa de mexer com isso, mesmo muitas vezes com argumentação misturando o cristianismo, ela é ilegítima do ponto de vista da Bíblia e Deus não autoriza em momento algum. Então Saul vai buscar respostas no lugar errado. Assim como hoje, milhares de pessoas também buscam respostas para os seus dilemas, seus anseios, medos e desesperos também no lugar errado. Né? O homem ele quer os benefícios do sagrado, usando uma linguagem mais da galera da ciência da religião, sem a responsabilidade, sem a obediência. E com Deus isso não rola. Então, assim, Deus, ele vai dizer, olha, estou aqui e para você chegar a mim, as regras são essas, a imposição é essa, o direcionamento é esse. E claro, o homem na sua rebeldia diz, então não quero, vou fazer do meu jeito. E aí ele vai criar rituais, ele vai criar outras formas de tentar se achegar a Deus do seu próprio jeito, de ter acesso a essas realidades espirituais do seu próprio jeito. E claro, é sempre perigoso e sempre trouxe problemas para a vida das pessoas, né? Embora pareça mágico, legal, momento de desespero, às vezes uma doença grave, às vezes a perda de uma pessoa muito querida, nos fragiliza e nos torna vulneráveis a buscarmos respostas de onde quer que elas venham, mesmo em caminhos ou em lugares onde Deus não aprovaria de forma nenhuma na sua palavra. E aí a gente vê que o desespero sem arrependimento vai levar ao juízo, né? Saul vai se desesperar, mas ele não vai se arrepender. A gente não vê Saul se arrependendo. Diferente de Davi. Davi é um homem que teve também situações desesperadoras e de ameaça de morte e tudo mais, mas você vai ver Davi buscando a Deus e você vai ver Davi também se arrependendo e se submetendo à vontade do Senhor. Por isso que quando você vai lendo essas histórias, você vê o contraste nítido entre a postura de Saul e a postura de Davi. Então lembrar, e isso eu acho que é muito forte para mim quando eu leio esse texto, Deus ele é soberano sobre a história, Deus direciona a história como ele quer, a história não segue aleatoriamente, simplesmente como fruto dos altos e baixos das ações e da dinâmica humana, isso dentro de uma perspectiva bíblica. Deus tem controle, Deus é soberano sobre a morte, nasce quem ele quer, morre quem ele quer, isso está totalmente no seu domínio, e Deus tem controle até sobre os próprios mortos também, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes tem gente que fala, mas Deus proibiu nas escrituras e ele mesmo está quebrando a regra. Ele é o dono, né? Ele pode quebrar todas as regras se ele quisesse, ele poderia mudar tudo se ele quisesse, ele poderia dizer, olha, não vou mais fazer assim se ele quisesse. E aqui a gente entra na doutrina da soberania de Deus, que para mim é muito cara, né? Um Deus que não seja soberano é um Deus falso, um Deus que está simplesmente limitado aos nossos caprichos e nossa compreensão, seria um Deus falso, seria um Deus criado na nossa própria cabeça. Mas ele é soberano, ele é rei, ele governa tanto os vivos quanto os mortos e tem total controle. Se ele quisesse que os mortos viessem todos para cá de volta, todos para cá de volta, e a Bíblia fala de ressurreição futura, eles viriam. E não é o primeiro caso nas Escrituras, né? A gente lembra no Monte da Transfiguração, Moisés está lá, Moisés já havia morrido. Então, em alguns momentos pontuais, Deus permitiu aí esse pulinho aí de quem já morreu no mundo dos vivos por propósitos específicos dele. Lembrando que isso é um caso pontual. Esse texto, a gente está diante de um texto descritivo, de uma narração.
Aí não é um texto que está prescrevendo e dizendo para nós que nós devemos buscar isso ou consultar os mortos. Não, é um texto que está mostrando uma realidade de uma pessoa do passado que seguiu por esses caminhos em total desobediência ao Senhor, tendo um final trágico. Né? Então, Deus tem esse controle, Deus é soberano por completo. Por isso que eu não vejo dificuldades nenhuma em Deus permitir. Claro que isso foi pontual, aconteceu ali, né? Um fenômeno que é registrado só ali. Nós não temos mais registros como esse nas Escrituras. Então o ser humano não tem acesso legítimo ao mundo dos mortos, né? Como eu já falei, é proibido aí por Deus, mesmo que isso seja possível, dependendo da forma como a pessoa tenta buscar essa resposta aí, mesmo que isso seja possível, se fosse possível, Deus proíbe. Saul busca respostas no lugar errado, como a gente já viu aí, então acabou sendo desastroso, né? Então perceba que a Bíblia ela não apoia isso, ela também não apoia o sincretismo religioso. Deus faz questão de deixar cada coisa no seu lugar, até porque essas ideias de sincretismo religioso, essa palavra ela é um pouco mais moderna. Mas Deus ele tem a sua exclusividade, ele se revela, ele diz, olha, as coisas são assim, eu estou determinando que sejam assim, a obediência, o caminho é esse aqui. Beleza? Você que sabe. Tem consequências não seguir? Tem, porque ele é o Senhor, nos fez para ele. Né? Então, não se mistura. Deus não vai misturar a sua adoração, Deus não vai misturar suas prescrições. Ele está dizendo que é assim, acabou. Ah, mas eu não quero assim. Então assuma suas consequências, porque o dono, o soberano é o Senhor. E aí eu acabo me lembrando de Apocalipse 1,18, que é um texto precioso, né, onde Jesus lá vai dizer, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu gosto dessa tradução da NVI, porque de fato no original é o Hades, não é o inferno, como algumas versões trazem e acaba gerando uma certa confusão. Então Jesus é aquele que esteve morto e agora está vivo. É aquele que traz esperança, tanto diante das dificuldades, então diante do desespero, diante da própria morte, nós servimos, buscamos servir a um Deus que venceu a própria morte, que experimentou a própria morte, que sabe o que ela é e a única esperança para enfrentá-la de fato. Então, em Apocalipse 1,18, que é um trecho de um texto, onde ali o apóstolo João está animando irmãos que estavam sendo perseguidos ali no Império Romano, era muito reconfortante saber que as mortes não seriam em vão, e que o Senhor não perdeu o controle e que o controle de Roma só podia ir no máximo até aqui, porque o reino espiritual, o poder de Deus era muito maior. E aí Jesus está lembrando, eu tenho as chaves, eu tenho o controle real de que? Da morte, o Senhor tem esse controle, e Jesus, de forma mais plena ali no Novo Testamento, mostra isso para nós, ter as chaves nesse contexto é ter o controle, é ser soberano, como a gente estava falando, e ele tem essas chaves da morte e tem a chave do reino dos mortos. O Hades, que é uma palavra grega também conhecida ali na mitologia grega, mas é que ela está sendo utilizada no outro contexto para dizer, olha, quem tem um controle aí do Hades não são os deuses romanos ou gregos, mas é o Senhor Jesus Cristo e ele tem esse controle. Então ele pode abrir e fechar para quem ele quiser. Ele pode permitir sair e entrar quem ele quiser. Né? Em outras palavras, é isso que o texto está nos lembrando, aí não tem como não pensar nisso. O Senhor Jesus tem esse controle. Então Apocalipse 1,18 está dizendo o que para nós? Só Cristo tem essas chaves aí. Ou seja, a autoridade absoluta sobre a morte e sobre o reino dos mortos. Por isso que ele é a pessoa mais confiável para a gente buscar. Então, ao invés da gente buscar os mortos para tentar obter respostas, nós devemos buscar o Senhor, que governa sobre tudo e todos, e confiar no Senhor justamente porque é aquele que está acima de toda essa realidade espiritual e tudo mais. Então Jesus é a fonte mais confiável, é a esperança real diante dessas angústias. E aí, fechando, né, uma galera boa, assim como Saul, até hoje busca direção em lugares proibidos ou inadequados. No ocultismo, na adivinhação, horóscopo, superstições. Até hoje essas práticas continuam, até hoje nós vamos nos deparar com vários depoimentos e testemunhos das pessoas diante dessas coisas. Mas claro que aqui a minha ideia é trazer o direcionamento da Bíblia. O que é que a Bíblia fala disso? Né? Aonde essas verdades preciosas nos levam. Então a Bíblia vai nos alertar.
Sem Cristo, o acesso ao invisível é confusão e juízo. Grave isso aí no seu coração. Então, sem Cristo, o acesso ao invisível, a esse mundo espiritual, ele é confusão e juízo. E a gente vê muito isso. As pessoas ficam confusas, as pessoas ficam com medo, as pessoas elas acabam abrindo brechas aí para seres espirituais perigosos que afetam de forma muito profunda a vida das pessoas, né? Às vezes a ideia é bonitinha, não, mas é que a gente quer um conforto, a gente quer um consolo, a gente quer saber como é que tá as pessoas que amamos que já partiram e tudo mais. Mas a gente precisa reconhecer que a gente é criatura, a gente precisa reconhecer que nós somos pequenos e que Deus é o Senhor que controla, governa tudo com sabedoria, institui até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. A nossa tendência rebelde, ela é fruto do nosso próprio pecado. Então você pode até se rebelar, você pode até crer no que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode escapar da realidade criada por esse Deus santo e sábio, como nos é trazido aqui nas Escrituras. Por isso que esses textos são preciosos. Por isso que você deve ler 1 Samuel 28, não só tentando satisfazer sua curiosidade com relação a essas coisas, mas principalmente para conhecer mais e melhor do Senhor, para saber quem é esse Deus que controla tudo, para saber qual é a fonte segura para você lidar com isso, obter respostas sobre isso, sobre o que acontece após a morte, ou os mistérios que envolvem a questão da morte e as realidades espirituais que nos cercam. Então, o que é que você pensa sobre isso? Você já leu esse texto, né? Você já refletiu nessas verdades? Você já pensou nisso, o fato de Deus ter esse controle da morte, dos mortos, do reino dos mortos, e que em Jesus nós somos protegidos, né? E mesmo que você tenha medo às vezes desses assuntos, ou já viu fenômenos sobrenaturais, Jesus é aquele que nos protege, Jesus é aquele que nos dá a direção e Jesus é aquele que está conosco até o último suspiro, até a última batida do coração. Ele traz paz e esperança mesmo em meio ao desespero. E aí? Comenta aí o que você achou. Se gostou do vídeo, você já aproveita logo e compartilha. Se discorda, você pode colocar aí embaixo, desde que seja de forma respeitosa. E eu vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo. Um abração. Deus abençoe.